Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 26 de setembro de 2020. Eu sou o professor Daniel Yunis Raiman, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e da Associação Apontador de Estrelas. E hoje se comemora no mundo todo a Noite Internacional de Observação da Lua. A Associação Apontador de Estrelas e o Espaço Astronomia UDESC Oeste fizeram, na última quinta-feira, dia 24, a sua noite pública de observação. Entretanto, tendo hoje todo o equipamento montado, achei interessante que fizéssemos um passeio, né, pelo relevo da Lua, registrando essa noite também. Hoje nós estamos com o 9º dia de lunação, entre o 9º e o 10º dia de lunação, na verdade, e nós temos cerca de 60% da Lua iluminada. Vocês podem ver pela imagem que aqui é mostrada, nós temos uma região bastante grande da Lua iluminada, e o campo, né, do nosso telescópio hoje, ele praticamente consegue cobrir toda a fração da Lua que está iluminada. Essa Lua que nós temos na noite de hoje, ela mostra várias características interessantes, né? Nós temos aqui os principais mares nessa nossa observação. Nós temos, né, aqui o mar da serenidade, o mar da tranquilidade, o mar da fecundidade, o mar das crises e aqui o mar do néctar. Nós vamos ter aqui ainda uma outra região chamada de mar das chuvas ou mar Imbrium. Nós temos muitas crateras visíveis, né? Podemos dizer que de repente temos milhares de crateras visíveis na noite de hoje. E algumas dessas crateras, elas acabam tendo destaque, né, muito pelo fato de que tem nomes de pessoas conhecidas. Nós temos aqui cientistas, né, filósofos conhecidos. Na noite de hoje nós tivemos um pouco de nebulosidade e não, né, se surpreendam se algumas nuvens ainda forem passando na imagem que estamos mostrando. Nós temos aqui uma das crateras mais interessantes, que se chama a cratera de Copérnico. Nós temos a cratera de Platão. A cratera de Copérnico, ela tem em torno de 90 quilômetros de diâmetro. A cratera de Platão, ela tem em torno de 100 quilômetros de diâmetro. Nós vamos ter aqui a cratera de Arquimedes, cratera de Aristóteles, cratera de Eudoxus. Nós temos uma cratera chamada de cratera Tycho, né, em homenagem ao Tycho Brahe, né, um grande astrônomo. Nós vamos ter ainda nesse que é o 9º para 10º dia de lunação, nós temos aqui uma das maiores crateras, que é a cratera Clavius. Para vocês terem uma ideia, a cratera Clavius, ela tem uma extensão, né, um diâmetro de 231 quilômetros. Então vejam, temos muitas crateras e crateras que nos remetem a nomes de pessoas conhecidas, certo? Nós vamos fazer agora um passeio por algumas dessas crateras, né? Nós temos ainda, deixa eu localizar aqui, a cratera de Ptolomeu, né? Outro filósofo, astrônomo, né, conhecido nosso.
Do lado da cratera de Ptolomeu nós temos a cratera de Herschel, né, o astrônomo inglês que descobriu Urano, é o primeiro planeta a ser descoberto depois da criação dos telescópios, ok? Nós temos aqui nessa região, vejam as nuvens passando, né? Nós temos nessa região 3 crateras que têm em torno de 100 quilômetros de diâmetro e que se chamam Teófilo, Cirilos e Catarina. É um conjunto de 3 crateras de tamanhos semelhantes e que estão próximas entre si. Nós vamos agora fazer um passeio por algumas dessas crateras e nós vamos ampliar a imagem dessas crateras. Eu vou iniciar justamente com Teófilo, Cirilos e Catarina. Apesar da lunação de hoje, né, essa iluminação de hoje, não favorecer muito a observação dessas crateras, vamos fazer um passeio também por elas, né, um passeio pela cratera de Ptolomeu também. Antes disso, só deixem-me chamar a atenção de vocês que essa região, né, da fronteira entre a região iluminada e a região escura, nós chamamos de terminador. E como nós estamos agora na fase crescente, onde a Lua, daqui cerca de 4 dias vai ser a Lua cheia, a fração iluminada ela está aumentando. Para aqueles que puderam observar a Lua na transmissão pública que nós fizemos há 2 dias atrás, né? Vocês lembrem que o terminador ele estava nessa região aqui da cratera de Ptolomeu, né? Nós conseguíamos ver Aristóteles, Eudoxos, mas não conseguíamos ver Platão, por exemplo. Nós estávamos mal e mal vendo Arquimedes há 2 dias atrás. Vocês vejam como modifica essa região iluminada em 2 dias, né? É muito interessante nós acompanharmos a Lua, né? A iluminação da Lua, a fração iluminada conforme vão passando os dias. Eu vou agora centralizar o telescópio na cratera Copérnico. Opa, fugiu um pouco. Vamos ampliar nessa região da cratera Copérnico. Vamos tentar fazer uma imagem. Conseguimos fazer uma imagem, né? Como eu disse antes, é uma cratera que tem 93 quilômetros de diâmetro, tem mais de 3.500 metros de profundidade. Vocês talvez consigam perceber as raias brilhantes que aparecem a partir da cratera, né? Nós temos a formação de 3 picos centrais nessa região. Eu vou aumentar um pouquinho o tempo de exposição para que de repente nós consigamos ver. Não sei se melhorou a imagem. Nós temos essas raias brilhantes que são da época da formação, né? O que seriam raias? Seriam regiões, né, radiais, formações radiais que partem da região da cratera, né? Para quem não lembra, Copérnico, né, ele foi um astrônomo polonês e que trouxe, né, uma das formas mais modernas da teoria heliocêntrica, aquela teoria que diz que o Sol está no centro do sistema solar, né, em contraponto à teoria geocêntrica que colocava a Terra no centro do sistema solar. Uma bela imagem nós temos aqui então da cratera de Copérnico. Inclusive nós temos uma das bordas da cratera ainda, né, com sombra.
Isso chama atenção em outras crateras aqui nessa região, né? Então nós temos aqui uma região de sombra bastante grande e vocês podem perceber que conforme vai se chegando mais perto do terminador, as sombras elas vão ficando mais proeminentes, né? Temos sombras maiores conforme nós vamos nos aproximando da região do terminador, né? E nós podemos perceber como se a impressão que nós temos, né, quando nós chegamos na região do terminador, é que nós não temos nada ali, né? A impressão que nós temos numa imagem desse tipo é que não temos nada ali. E na verdade nós temos aí a Lua, né? A Lua continua, ela só não está iluminada, certo? As nuvens passando aí, nos atrapalhando um pouco. Vamos agora em direção à região do sul da Lua. Vamos visitar, né, uma das maiores crateras que nós temos, né, no nosso satélite natural, na nossa companheira da Terra, né, que está bem próxima do terminador, essa cratera nesses dias, né, nessa noite, que é a cratera Clavius, né? Clavius, ela tem 231 quilômetros de diâmetro, né? Vocês podem perceber que ela tem no seu interior formações de outras crateras, né? Nós temos ali a cratera principal, depois nós vamos ter muitas, né? Várias crateras, quase uma dezena de crateras visíveis, né? Vocês conseguem perceber quando eu faço essa ampliação, né? Vocês conseguem perceber que a turbulência atmosférica ela fica bastante significativa, né? Então nós temos aí a cratera Clavius, ela tem 231 quilômetros de diâmetro, né? O nome dessa cratera aí é em homenagem a Christoph Klau, né? Astrônomo e matemático alemão que fez a tradução de Euclides. Ok? Então vamos agora voltar um pouquinho, né? E vamos tentar observar com um pouco mais de detalhes a cratera Tycho, né? Que aparece também nessa... aparece nessa imagem aqui. Vocês vejam a cratera Tycho, ela é bem redondinha, né? Ela é bem redonda e ela tem uma montanha no centro, né? Essa cratera que vocês estão vendo aqui, estou perdendo, né, agora meu acompanhamento. Com toda essa ampliação ele fica um pouco mais difícil, o acompanhamento. Vocês vejam bastante, né, várias nuvens aí nos atrapalhando um pouco a nossa observação. A cratera Tycho ela tem em torno de 88 quilômetros de diâmetro e uma profundidade de 4.400 metros. Tycho Brahe, para aqueles que não relacionam o nome à pessoa, né, ele foi um astrônomo que fez a maior parte das observações de Marte utilizadas no trabalho de Kepler, onde Kepler, né, ele é o astrônomo que identificou que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas que não são totalmente circulares, e sim órbitas elípticas, né? Essa é uma das leis de Kepler. E essas leis de Kepler, elas né, têm uma base muito sólida, né, através das observações de Tycho Brahe, né?
O Kepler só conseguiu essas observações também depois que Tycho Brahe já tinha falecido. Nós temos ainda aqui, ó, vamos passear um pouco mais, cratera, né, uma outra cratera de tamanho significativo, com 100 quilômetros de diâmetro, em homenagem a Platão, né? Nós podemos... Opa! Não peguei a região correta. Só deixem-me aqui ajustar o telescópio para que eu possa pegar aqui a região correta. Certo? Então temos aqui, ó, a cratera de Platão. Platão, né? Filósofo grego do século V a.C., né? Que influenciou o pensamento ocidental, né? Então, todos, né? Praticamente todas as pessoas já, em um momento ou outro da vida, já ouviram falar de Platão. Certo? Seguindo esse nosso passeio, eu gostaria ali de chegar em Ptolomeu, na cratera de Ptolomeu, que é uma cratera que hoje está iluminado, né? Está afastado do terminador, ou seja, né? Não seria a melhor noite para sua observação. Entretanto, vale a pena, né, nesse nosso passeio, nós falarmos, mostrarmos, né, Ptolomeu, a cratera de Ptolomeu, de uma forma, né, mais próxima de vocês. Então a cratera de Ptolomeu é essa que está no centro. Opa! Está no centro agora. Deixa eu ver se eu consigo fazer o telescópio parar onde eu quero, né? Então Ptolomeu, essa cratera que está no centro, ela tem uma bem pequenininha, uma cratera redondinha no meio, né? A cratera de Ptolomeu, ela tem 158 quilômetros de diâmetro. Ela tem um piso bem liso, né? E para quem não lembra, Ptolomeu foi um astrônomo, geógrafo e matemático grego do século II, e ele, né, é o responsável pela fundamentação da teoria geocêntrica, que perdurou durante, né, muitos séculos, do século II até o século XVI, né? Nós tivemos aí essa teoria geocêntrica em que a Terra é o centro do sistema solar, com muita força, principalmente graças ao trabalho de Ptolomeu. Eu vou diminuir um pouquinho a exposição aqui, ó, melhorou bastante, né, nossa imagem. Essa região mais iluminada, né, nós acabamos precisando de uma exposição menor. Ao lado aqui de Ptolomeu existe uma cratera que se chama cratera Herschel. Ela tem 43 quilômetros de diâmetro, ela é bem menor do que Ptolomeu. Entretanto, Herschel, né, é um astrônomo muito importante, né, um astrônomo inglês que construiu telescópios, né, ele construiu um telescópio com uma abertura de 1,20 m. Vocês imaginem, Herschel, ele viveu entre 1738 e 1822, né? Então, 2 séculos atrás, né? Nós estamos em 2020, ele faleceu em 1822. 2 séculos atrás, e ele né? Então, Herschel, cuja essa cratera foi dada em homenagem a ele, Herschel, ele nada mais nada menos do que é o descobridor do planeta Urano. E também ele construiu um catálogo celeste com mais de 2.500 objetos. Né? Não é pouco, né? Para vocês terem uma ideia, é o primeiro planeta descoberto
depois da invenção do telescópio. Porque até então, né, a olho nu já se conheciam os demais planetas. Mercúrio, Vênus, a própria Terra, Marte, Júpiter e Saturno são planetas visíveis a olho nu. Inclusive, hoje à noite nós temos no céu, né, Júpiter e Saturno. Na noite de ontem nós tivemos a conjunção entre a Lua e o planeta Saturno. Para finalizar essa nossa visita, né, aos objetos, né, ao relevo, na verdade, ao relevo da Lua, eu gostaria de mostrar para vocês um conjunto de 3 crateras que eu tenho bastante apreço por elas, né? Deixe-me ver se nós conseguimos identificar elas, né? Que são as crateras Teófilo, Cirilos e Catarina, né? Que ficam perto do Mar do Néctar. Vamos lá, vamos trazer essas crateras para o centro da nossa imagem ampliada e depois vamos fazer uma ampliação na região que nós desejamos. Vamos ver se encontramos esse conjuntinho de crateras, certo? Deixem-me ver onde elas estão. Acredito que ainda não tenha. Estão aqui, ó. Elas estão aqui. Teófilos com uma montanha interna, né? Estão ali. Deixa eu diminuir um pouco a exposição para que a gente possa ver com mais detalhes essas crateras. Vamos ver se a nossa imagem para onde queremos observar. Vamos diminuir um pouco a exposição, mais um pouquinho talvez. Isto. Aqui nós temos Teófilos, Cirilos e Catarina, né? Todas essas crateras, elas têm em torno de 100 quilômetros de diâmetro. Como eu disse antes, hoje não é o dia mais adequado, porque elas estão muito iluminadas, né? A lunação, né, conforme vai passando os dias de lunação, e a iluminação dessas crateras, elas nos permitem, né, que nós possamos fazer observações das crateras com mais facilidade, né? E por isso é interessante que nós possamos acompanhar a Lua, né, em diferentes lunações. E daí também, né, a ideia de hoje de aproveitar o equipamento todo montado para outro evento que nós participamos e trazer esse presente para vocês no Dia Internacional de Observação da Lua, né? Esse pequeno, breve passeio pelo nosso satélite natural. Me despeço aqui de vocês, né? Espero que aproveitem esse passeio, né, pelo satélite natural da Terra, a nossa Lua, né? Uma das maiores luas do Sistema Solar. Perde para poucas, né, em termos de proporcionalidade do tamanho do planeta para o tamanho da Lua, é a mais significativa do Sistema Solar, visto que as luas maiores do nosso Sistema Solar, elas circundam planetas gigantes, que são os planetas Júpiter e Saturno. Eu estive aqui na noite de hoje com vocês
com o telescópio da Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, né, o que nós temos através do projeto de extensão Espaço Astronomia UDESC Oeste, vinculado ao programa de extensão Ciência Viva UDESC Oeste. Esse é um telescópio que nós adquirimos há 14 anos atrás com recursos do CNPq e que tem nos trazido desde então a oportunidade de mostrar o céu a diferentes públicos. Ele é um telescópio da CPC 800 da marca Celestron, conhecido como um telescópio de 8 polegadas Schmidt-Cassegrain, com uma montagem autoazimutal, e onde nós temos uma câmera acoplada a ele, DSLR, em que nós conseguimos, através do programa de captura de imagem da câmera, trazer essas imagens, belas imagens para vocês. Então me despeço de todos e de todas, aproveitem, né, para aprender um pouquinho mais sobre esse belo objeto que desperta a curiosidade de muitos, que é o satélite natural da Terra, a nossa tão querida, chamada simplesmente de Lua.